Olá, começa agora mais uma edição do EM Entrevista, o programa do jornal Estado de Minas, em que a gente recebe sempre figuras importantes aqui do nosso estado para comentar sobre notícias de política, de economia e da situação aqui de Minas Gerais. Meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter da editoria de política do jornal. Estou aqui com Bruno Nogueira, meu colega de editoria. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia, Bernardo? Sempre um prazer. E hoje a gente vai entrevistar a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, e a gente vai falar um pouco sobre os projetos principais que estão hoje circulando na Assembleia, que são alvos ali de atuação da deputada, principalmente a questão de estradas, principalmente também a questão do Propag. Tudo bem? Deputada, seja bem-vindo ao nosso programa. Ei, Bruno, Bernardo, queria saudar aí também todos que acompanham aqui o canal Uai e também o Estado de Minas. Sempre bom estar com vocês. Bom, para a gente começar a nossa conversa, vamos falar sobre a questão dos pedágios aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que tem sido o alvo da sua atuação mais recente. A gente teve nessa semana uma decisão do Tribunal de Justiça que negou, uma ação do governo do estado que queria a retomada do edital de licitação, do edital de privatização dessas estradas no vetor norte. A senhora é também uma das autoras de ação no Tribunal de Contas do Estado para poder pedir a suspensão desse processo. Queria que a senhora falasse um pouco para a gente em que pé que está esse andamento, como é que está a situação da instalação das praças de pedágio na região metropolitana da capital. Olha, decisão muito acertada do Tribunal de Justiça de falar sobre a legitimidade do Tribunal de Contas de fiscalizar contratos e contas do Estado. Parece óbvio, mas o governador estava muito irritado com o fato de ser fiscalizado por um órgão que tem a competência de fiscalizá-lo. Olha, nós estamos desde o início do ano na luta contra a instalação de pedágios na região metropolitana e essa proposta de concessão do vetor norte, que vai impactar muito quem mora em Vespasiano, em Lagoa Santa, em Pedro Leopoldo, em Confins, enfim, nas cidades do vetor norte. A gente sabe que esse vetor norte ele hoje é muito integrado. Tem pessoas que moram em Vespasiano, mas trabalham em Pedro Leopoldo, acessam um serviço de saúde em Belo Horizonte, está aí o Hospital Resoleta Neves. Então, as pessoas transitam várias vezes por dia de uma cidade à outra do vetor norte. A proposta do Zema de construir o pedágio mais caro do Brasil de partida, porque nós fizemos cálculos e percebemos que logo de início ele é o mais caro por quilômetro rodado, ele é o mais prejudicial. Porque quem circula entre essas cidades é majoritariamente a população que recebe até 3 salários mínimos. São os mais pobres, aquelas pessoas que vivem na região metropolitana e que muitas vezes estão ali porque é uma condição de periferia dessas cidades. Então, elas é que iriam pagar essa concessão que, no final das contas, ia dar lucros bilionários para uma empresa privada fazer apenas 27 quilômetros de estrada. Olha, o governador teria toda a condição de fazer 27 quilômetros de estrada sem entregar por 30 anos o vetor norte para pedágios e concessões. Além disso, a gente está discutindo que colocar pedágio na região metropolitana, ele fere o princípio da própria região metropolitana, que é de integração das cidades, dos serviços, das pessoas. Por isso, eu sou autora de uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, que está lá na Assembleia, que proíbe os pedágios na região metropolitana. A gente sabe que tem essa proposta do pedágio do vetor norte, mas também está em discussão a instalação de um pedágio que pode chegar ali em Nova Lima, também do governo do estado, que quer ir até Ouro Preto. Tem uma proposta em discussão, que é o do Rodoanel, que também preverá pedágios. E o que a gente quer com essa PEC é impedir que a nossa região vire uma região impossível de circular sem ter que desembolsar uma fortuna para poder acessar os diferentes serviços, direitos, para chegar do trabalho em casa, gente? Para visitar um parente. Então, essa é a nossa luta. Deputado, antes da gente falar um pouco mais sobre a PEC, eu queria perguntar se a senhora acredita que com essas decisões judiciais, esse projeto do vetor norte está enterrado. Olha, ele está bem prejudicado, sim, porque o governo precisava, nesse momento, dar um passo atrás e voltar a fazer o que ele não fez, que é um diálogo com os municípios e com a população do vetor norte. Ele lançou esse edital sem conversar com ninguém, fazendo uma consulta pública de fachada, tiveram só 2 audiências
com a diferença de 12 horas entre elas, sem mobilização prévia. Uma delas, inclusive, foi dentro da cidade administrativa para fingir que consultou a população. Não consultou. E é por isso que os moradores do Vetor Norte começaram a se mobilizar para dizer que não aceitavam pedágio, que pedágio ali ia dificultar demais a vida das pessoas. A gente tem uma pesquisa que a gente apresentou na representação de que quem circula no Vetor Norte, 70% das pessoas recebem menos de 3 salários mínimos. Então, iam ser os mais pobres, que já têm uma vida cara, morando na região metropolitana, que iam pagar todo o valor de uma concessão bilionária que ia dar lucro durante 30 anos para uma empresa privada. E também tem outra coisa no edital que eu queria destacar. O edital fala que não precisa ter experiência anterior com manutenção, instalação e concessão de rodovias à empresa que iria assumir o Vetor Norte. Isso tem cara de favorecimento, porque se pode ser qualquer empresa, pode ser uma empresa que venha de um processo de direcionamento. E o Tribunal de Contas levou isso em consideração na decisão de suspender o edital. Deputada, lembrando um pouco todo esse processo, a gente está falando de 12 praças de pedágio ao longo do Vetor Norte, preços ali baixos, mas são praças muito próximas uma da outra, que levou a uma discussão muito grande de vários vereadores da região. O governo chegou a anunciar que faria algumas mudanças, né, que apoiaria alguns descontos e isenções, principalmente em quem vai e volta na mesma praça, no mesmo sentido. Como que a senhora avaliou essas mudanças? Não resolveriam o problema? Na verdade, o governo não apresentou nenhuma mudança. Ele falou de boca que ia propor mudanças, falou em linhas muito gerais o que seriam essas mudanças, mas a gente não chegou a ver quais as regras que ele ia propor para aquele edital de concessão e de pedágios. A gente espera que, se o governo tiver uma nova proposta, que ele faça audiências públicas em cada um dos municípios com antecipação e que a população aprove ou não essas medidas. Eu sou contra pedágio em região metropolitana. Eu acho que não se justifica. O custo de uma manutenção de uma via que é urbana, porque é uma via urbana, né? Ele não é um custo tão alto que justifique a aplicação de pedágios extraordinários. Uma coisa é fazer um pedágio em uma rodovia que vai percorrer quilômetros. Isso se justifica. Agora, numa via de ampla circulação de pessoas, onde todo o serviço público está próximo, como é o caso da região metropolitana, é melhor que o próprio Estado assuma esses investimentos sem ter que onerar a população. A gente já paga impostos que têm que ser aplicados nas estradas. Não justifica as pessoas terem que pagar para chegar de casa para o trabalho, para visitar parentes ou para acessar o serviço de saúde. Agora, fora da região metropolitana, esse tema das concessões de estradas também movimentou bastante a Assembleia nos últimos anos. A gente teve muitas reclamações, inclusive de deputados da base governista, em relação às concessões no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, no Campo das Vertentes ali, que motivaram, no fim, a criação de uma agência reguladora das concessões, enviada pelo próprio governador Romeu Zema à Assembleia, que foi tratada pela oposição como um mal necessário. A Artemig foi votada em segundo turno recentemente. Queria que a senhora avaliasse a necessidade da criação da Artemig e se a gente vai ter concessões melhores a partir de agora com a existência dessa agência. Olha, o Zema está fazendo um saudão do estado de Minas Gerais. A gente vai falar disso daqui a pouco quando entrar no tema do Propag. Mas ele fez anteriormente um saudão das rodovias. As concessões aumentaram em 460%. E a gente não viu uma melhoria das estradas como contrapartida. Por isso que o pessoal está muito bravo com essa situação. Foi colocado pedágio no Triângulo Mineiro e a estrada continua ruim, mal sinalizada, sem mudanças estruturais feitas. A mesma coisa no sul de Minas. Isso levou ao Ministério Público Federal e Estadual a abrir um processo contra o governo do estado, porque perceberam que teve favorecimento no edital de concessão ali dos pedágios do Triângulo, envolvendo o ex-secretário do Zema, que chama Fernando Marcato, que está sendo investigado por corrupção nesse caso de pedágio, e também por estar cobrando da população taxas altíssimas, sendo que a única obra que foi feita pela concessionária é a instalação da cabine de pedágio. No máximo, nem a capina direito está sendo feito nessas rodovias. Então, a criação de uma agência reguladora, ela pode ajudar, sim, na fiscalização.
Mas eu não acho que ela é milagrosa. Eu acho que se a gente não fiscalizar a forma como a Artemig vai ser implementada, ela vira mais um cabide de emprego do que uma agência que de fato vai fiscalizar e regular esses contratos de concessão. Essa foi uma preocupação dos deputados, inclusive da oposição, durante a tramitação da Artemig, né? A senhora avalia que foi um projeto que chegou muito cru, ou até propositalmente cru ali na Assembleia, sem determinação sobre a autonomia dessa agência, quem seriam os nomes escolhidos para poder comandar? Teve essa preocupação e eu aprovei emendas para que o nome escolhido pela Artemig seja obrigatoriamente sabatinado à Assembleia e se submeta à fiscalização periódica pela Assembleia Fiscaliza. A partir da minha emenda, o Governo do Estado e a Artemig são obrigados a mandarem os relatórios anuais, inclusive, de lucro dessas empresas em cada uma das concessões e também dos investimentos feitos, para que a gente ajude a acompanhar esse processo de instalação da Artemig. Porque, caso contrário, vai ser mais uma medida para dizer que fez algo. Vamos lembrar um pouco aqui de Belo Horizonte. Falavam que o problema do transporte e da máfia do transporte era acabar com a BH Trans. Acabaram com a BH Trans e as empresas de transporte estão só ganhando mais e milhões a cada ano. Então, assim, a Artemig me parece um caso semelhante. Se a gente não atacar a raiz do problema, que são esses contratos de 30 anos de concessão, a gente não vai, de fato, avançar. Deputada, a senhora citou a possibilidade de sabatinar a escolha para diretor-geral da Artemig. Hoje o governador nomeou o subsecretário de obras, Breno Longobuco, para ser o diretor-geral. Não sei se a senhora conhece, mas eu queria perguntar qual que é a sua avaliação desse nome. Não conheço, Breno, não conheço mesmo, mas a gente terá a oportunidade de fazer uma sabatina, pesquisar o currículo dele e decidir se ele é uma pessoa que tem competência para estar ou não à frente da Artemig. E acho que mais do que o nome, eu acho que a função dele vai ser acompanhada de perto por nós. Porque ele tem a obrigação de apresentar relatórios semestrais para a Assembleia Legislativa. Isso vai ser super importante para a gente ampliar o controle popular e legislativo sobre as concessões. Deputado, eu queria voltar agora um pouco na questão da PEC que a senhora propôs, que pode proibir, né, a instalação de pedágios em regiões metropolitanas. Hoje, qual que é o clima entre os deputados quando se fala em concessão de rodovias, né? Porque muito se fala que o grande problema de Minas Gerais é a infraestrutura. Hoje, como que a senhora avalia esse clima? Eu acho que é difícil falar assim de deputados que sejam a favor dos pedágios. Está todo mundo, na verdade, sendo pressionado pela população que é contra os pedágios. A gente entende que o investimento dos nossos impostos deveriam ser suficientes para arcar com as rodovias. O problema é que elas vão sendo deixadas em estado de abandono para depois serem privatizadas com as concessões. Eu acho que o tema da proibição de pedágios em região metropolitana, ele é ainda mais específico do que a discussão dos pedágios em geral. Por essa questão que eu falei, né? O Estatuto das Cidades prevê que as metrópoles, as regiões metropolitanas, são regiões que devem promover a integração de serviços e pessoas. Se a gente gera qualquer medida que fragmenta, dificulta essa integração, a gente está indo contra um princípio do Estatuto da Cidade. Então, eu acho que a nossa PEC tem vida, pode ainda vigorar e ir para frente, até porque vão haver outros projetos de pedágio, como eu já disse, que vão ser debatidos pelo governo do estado para serem instalados e a população, em quase todos os casos, vai cobrar e vai pressionar. Então a PEC, por enquanto, está parada, mas eu acredito que a mobilização popular ainda vai fazer essa PEC andar e ser aprovada. A senhora acredita que se essa PEC começar a tramitar, assim como outros projetos de lei que hoje já estão na Assembleia, mas parados também, vai haver algum tipo de constrangimento entre a base do governador em votar contra um projeto que limita ou até proíbe a instalação de pedágio? Com certeza. Hoje os deputados da base não querem debater pedágio. Eles estão dando graças a Deus, inclusive, que a Justiça e o Tribunal de Contas paralisaram esse edital de concessão, porque eles também foram pegos de surpresa. Os deputados e deputadas do Vetor Norte, da região metropolitana, não sabiam que ia ser lançado esse edital de pedágios, assim como os prefeitos não sabiam. E a população está cobrando deles uma posição. E aí eles ficam numa situação difícil com o governo, porque são base do governo, mas também devem respeito à sua base que os elegeu, que é a população. Em especial, a população de Vespasiano está muito brava. E olha, ela é quem vai sustentar essa proposta dos pedágios caso ele avance. A gente fez um estudo
que mostrou que a maior parte da arrecadação prevista pelos pedágios vai acontecer entre os quilômetros de BH e Vespasiano. Então, ela é a cidade mais penalizada pelos pedágios. A senhora falou sobre o Tribunal de Contas, não só nessa questão dos pedágios, mas em outras atividades do governo do Estado na Assembleia envolvendo a privatização ou a terceirização. A gente pode lembrar aqui do Hospital Amélia Lins, outras unidades de saúde também, serviços de educação e a transferência da gestão das escolas estaduais. Em todos esses casos, o bloco de oposição acionou o Tribunal de Contas do Estado para poder averiguar esses projetos do governo estadual e, na maioria deles, teve resultado, né? Teve sucesso com a ação do Tribunal de Contas pedindo a suspensão do andamento desses processos. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a estratégia do bloco de oposição em se alinhar ali com o TCE para poder tentar conseguir vitórias que acabam não acontecendo dentro do parlamento. Olha, todos os órgãos devem fiscalizar o executivo. É função da Assembleia, do Tribunal de Contas, deveria ser a função do Ministério Público. Mas o Zema está acostumado a não ser fiscalizado. Então, quando um órgão se coloca numa postura de tecnicamente questionar as suas decisões, ele costuma dizer que isso é uma decisão política, como se ele fizesse sempre tudo tecnicamente certo, como se tivesse tudo bem fechar um hospital e sobrecarregar o outro, como fez no caso do Hospital Maria Amélia Lins, que foi fechado, sobrecarregando o João 23. Só que não. Agora a gente tem órgãos de fiscalização que não estão debaixo das asas do Zema e que estão fazendo fiscalização de verdade. Então eu acho que não existe um alinhamento político do bloco com o Tribunal de Contas, mas existe hoje uma oxigenação no Tribunal de Contas para fazer o seu trabalho, que é fiscalizar as decisões, atos administrativos e as contas do Estado. Deputada, um pouco antes da gente avançar em outros temas, eu queria te perguntar no sentido que a senhora falou sobre regiões metropolitanas. A senhora citou que esse tipo de projeto é quase como se fosse pedágios em vias urbanas. Esse foi um tema muito debatido, principalmente na eleição de São Paulo, se era possível resolver a situação do trânsito com pedágios dentro da cidade. A senhora teme que isso possa acontecer em Belo Horizonte também? Pois é, o governador está querendo fazer um negócio que chama Free Flow. Qual que é a ideia do Free Flow? Você passa, o negócio tira foto da sua placa e você recebe depois em casa uma correspondência com uma cobrança sem saber que você está sendo cobrado. Se você não pagar, você ainda por cima leva multa. Isso é uma indústria de multas gigantesca, gente. O método Free Flow tem que ser debatido. E debatido também porque essa ideia de fragmentar a cidade por pedágios, ou a região metropolitana por pedágio, pode sim prosperar. A gente sabe que a sanha de privatização e de lucro, ela é infreável, né? Se eles puderem, eles vendiam até o céu. Só que isso atenta contra as nossas cidades. As cidades precisam ser espaços onde transitar não seja um custo para as pessoas. A gente está avançando em vários municípios na discussão de ônibus gratuito, tarifa zero. BH está agora nesse debate sobre a possibilidade de ter o busão 0800 tão sonhado. A mobilidade urbana enquanto um direito. Essas propostas de fazerem tudo virar uma cobrança, virar pedágio, virar mais um empecilho para a circulação das pessoas é muito grave. A gente vai tendo cada vez mais uma cidade que é feita para os ricos e apenas. A senhora acha que falta um pouco de criatividade para resolver os problemas de infraestrutura? Porque sempre se fala que a solução são as concessões. Não. A solução é transporte público. Se a gente tem uma solução que melhora o trânsito, é você ampliar metrô, é você ampliar as linhas de VLT, é você garantir que tenha ônibus de qualidade passando na hora adequada. Porque as pessoas hoje andam de moto, de carro, porque elas encontram um transporte público decadente, É diferente de outros países do mundo, onde você consegue chegar, às vezes, mais rápido de transporte coletivo em casa do que se você for pegar um carro individual. Essa coisa de facilitar tarifa zero, medidas de mobilidade coletiva, ela também é uma necessidade para a gente enfrentar as mudanças climáticas. As nossas cidades estão virando caldeirões de quentura. Belo Horizonte aumentou 4 graus Celsius e a gente só fica colocando alternativas de botar mais carro nas ruas. Então, assim, tá faltando criatividade, tá faltando vontade política e tá faltando a priorização do transporte coletivo.
O metrô de Belo Horizonte, desculpa, ainda é um escárnio. Foi feita a concessão do metrô de Belo Horizonte para a Metrô BH, uma empresa privada, que ganhou 3 bilhões de reais para ampliar o metrô até o Barreiro. Agora, os caras estão querendo fazer uma coisa que chama linha singela. Ao invés de fazer 2 linhas do metrô, eles querem fazer com que seja uma única linha. É como se a gente tivesse num prédio de muitos andares que tivesse apenas um elevador. Vai demorar muito mais para a população circular. E muita gente nem sabe que o governo do estado está querendo autorizar esse absurdo. Sabe? O dinheiro público que deveria ser investido para fazer uma ampliação adequada do metrô do Barreiro vai ser embolsado pela Metrô BH e tem pouca gente fiscalizando isso. Mas eu tô de olho. Deputada, vamos para um tema bastante quente também na Assembleia. A gente grava essa entrevista na quinta-feira, dia 29 de maio. Algumas horas atrás, a Assembleia aprovou, em segundo turno, né, a autorização para o Estado aderir ao Propag, aquele primeiro projeto, né, mas um projeto muito importante que, além de autorizar a entrada do Propag, autoriza também a saída do regime de recuperação fiscal. A próxima discussão dentro desse tema deve ser a questão dos imóveis. E nessa semana também o governo enviou à Assembleia uma lista com mais de 300 imóveis que podem ser envolvidos nessa negociação. Como é que foi para o bloco de oposição e também para a senhora receber essa lista? Vocês receberam com algum tipo de surpresa? Olha, o dia de hoje foi histórico, porque nos últimos 6 anos, nós da oposição, junto com servidores públicos, vínhamos resistindo ao regime de recuperação fiscal, que era a proposta do Temer e do Bolsonaro para o pagamento da dívida do Estado com a União, em que a gente ia ter que sacrificar o Estado, privatizar tudo, estatais, imóveis, para pagar só os juros da dívida. Ao final do regime de recuperação fiscal, a gente estaria devendo mais do que a gente deve hoje. E o Propag, por outro lado, ele permite que o Estado pague a dívida ao final de 30 anos. E com uma economia que vai gerar ali perto de 300 bilhões de reais para o Estado. Essa é uma articulação importantíssima feita pelo presidente Tadeu, presidente da Assembleia, pelo presidente do Senado anteriormente, que era o Rodrigo Pacheco, pelo presidente Lula, junto com o Fernando Haddad. Gente, o Lula vai zerar as taxas de juros do pagamento da dívida do Estado com a União. Lula foi uma mãe para Minas Gerais. Agora, tem a discussão sobre o abatimento da dívida. Para a gente zerar os juros, é preciso pagar 20% da dívida total agora, que representa 32 bilhões de reais. A gente acredita que com a federalização de uma empresa como a Codemig, que tem minério, nióbio, a gente paga grande parte dessa dívida. Só que o Estado está colocando um tanto de proposta maluca que mais parece um boicote ao Propag. O governador já falou mal do Propag, falou mal dos vetos do Lula, falou mal do Haddad. Parece que ele está insatisfeito com esse programa de pagamento da dívida com o desenvolvimento do Estado. Porque, afinal de contas, o que ele quer é privatizar tudo. E esse projeto de federalização de imóveis, ele é muito complicado. Por quê? Porque não são imóveis vazios, abandonados, tipo as terras devolutas que estão arrendadas lá no norte de Minas, ou os imóveis que a Coab está leiloando à torta e à direito para os amigos empresários do Zema. Ele colocou lá o Risoleta Neves, colocou o Estadual Central, colocou todos os imóveis da UENG e da Unimontes. Ele colocou patrimônio que hoje está servindo ao serviço público de Minas Gerais, a prestação do desenvolvimento do nosso estado, da ciência, da cultura, enfim, muito absurdo esse projeto. E ele fala que se o governo federal não aceitar esses imóveis, eles podem ser vendidos com 45% de desconto. E caso ninguém queira arrematar, os imóveis podem ser colocados em fundos financeiros para ficarem parados, servindo de resguardo para crédito de empréstimos que Minas Gerais vai pegar. É um escárnio, sabe? Nós esperamos fazer frente a esse projeto de lei, vamos emendá-lo com certeza. Nós achamos que o que a União não aceitar deve ser devolvido para o Estado e que imóveis que hoje prestam serviços estaduais não podem ser ofertados. Tipo, a UENG, a Unimontes, não dá para estar nesse projeto. O que nós queremos ver lá é quais são os imóveis vazios que podem entrar. E Minas tem muito imóvel vazio valioso. Deputada, a senhora citou bem a questão da UENG. Eu queria te perguntar por que a UENG também é alvo de um projeto de federalização, né?
E o vice-governador, naquela audiência pública que teve no início do mês, disse que não faria sentido federalizar os imóveis da UENG se não federalizasse a universidade inteira. Como é que a senhora avalia essa possibilidade, por exemplo, a UENG se tornar uma universidade federal? É mais uma casca de banana, mais uma tentativa de boicotar o Propag. O governador já abandonou o estado, está lá em El Salvador, voltou, né? Mas estava lá em El Salvador, viajando, não foi nem recebido pelo presidente, enquanto uma das votações mais importantes para o estado estava acontecendo. Parece que a única preocupação dele agora é rivalizar com o governo federal. Eu acho, essa é a minha opinião, que colocar a UENG ali foi uma estratégia de tentar colocar a comunidade universitária em uma encruzilhada. Ou é federalizada ou é privatizada. É claro que o governo federal não tem hoje uma discussão sobre assumir uma gestão federal da UENG. Não existe a proposta da UENG virar a UFMG. Isso não existe. O que existe é o governador querendo abrir espaço para vender a UENG e seus imóveis. Vamos lembrar que a UENG é uma conquista muito recente. Ela até pouco tempo atrás era uma universidade que em alguns locais as pessoas pagavam mensalidade. E o governador, desde o início, atacou a UENG. Tem sucateado salários, tem atacado os professores. E eu acho que a ideia dele é acabar com a UENG. Então, nós vamos fazer muita luta para não deixar isso acontecer. Ano passado, inclusive, teve uma greve grande dos professores da UENG. Como é que eles têm procurado os deputados para conversar sobre esse projeto, os docentes mesmo? Sim, ontem estavam as 22 unidades da UENG lá na Assembleia Legislativa, professores, estudantes e até a reitora se posicionando contra o governo Zema nessa proposta absurda de federalização da UENG, que, vamos aqui compreender, não é uma proposta de federalização, é uma proposta de privatização e venda da UENG. A versão do Estado para essas questões envolvendo inclusive os 300 imóveis, inclusive o número mágico que o Matheus Simões colocou ali na Assembleia de 40 bilhões, que é um pouco acima do que vai ser necessário para bater os 20%, é trabalhar com alguma margem, alguma gordura, caso o governo federal negue, né, não aceite esses ativos. O Bloco Democracia e Luta, de alguma forma, trabalha com a hipótese de fazer um contato direto com o Ministério da Fazenda, com a equipe do governo federal, para garantir que o governo já sinalize o aceite de alguns ativos, evitar que essa margem, essa gordura realmente precise ser muito grande? Nós vamos tentar trabalhar para uma avaliação adequada da Codemig, que para nós é o ativo hoje mais valioso daqueles que estão sendo colocados para federalização. Em todos os cenários, se o governo abater 20% da dívida, os juros vão ser zerados. Mas se ele abater 10% da dívida, os juros vai ser reduzido muito em relação ao regime de recuperação fiscal. Se ele não abater nada da dívida, o regime ainda é vantajoso. Então nós vamos tentar chegar na margem dos 20%. Mas essa margem não pode prejudicar o patrimônio do Estado de Minas Gerais. O Estado não está à venda e a gente não pode simplesmente acabar com espaços importantes para a população, como é o Palácio das Artes, o Risoleta Neves e outros que eu citei aqui. Então, eu acho assim, que a União tem, assim, ela já está zerando os impostos, ela já está zerando os juros da dívida. A União já está topando fazer um negócio que para ela inicialmente não seria muito bom. Pegar um tanto de imóvel que para ela vai significar mais custo de manutenção do que qualquer outra coisa, de que vale? Vamos dar um exemplo. Aquele prédio da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no centro de Belo Horizonte, está desocupado até hoje. Então, assim, para que o governo federal vai pegar mais um imóvel para ficar desocupado? Não faz muito sentido essa lista dos imóveis. Eu acho que o ideal é que a gente trabalhe para uma valorização dos outros ativos, em especial da Codemig. O vice-governador Matheus Simões ele foi bastante categórico ao dizer que sem chegar a esses 20%, o Estado não vai aderir ao Propag. Isso gera algum tipo de preocupação dentro do bloco? O governo fala. Ele falou que não ia aderir ao Propag se tivesse os vetos do Lula. Ele fala um tanto de coisa. Mas a verdade é que nós temos um estudo que mostra que em todos os cenários há uma economia estrondosa na adesão do Propag. Se o governo não colocar nada de amortização de juros, ainda assim ele vai ter um desconto de 99 bilhões de reais em relação ao que ele pagaria no regime de recuperação fiscal. Quem que não vai querer isso? Isso é balela do governador, é pressão para tentar passar pela Assembleia a proposta de privatização dos imóveis,
da CEMIG, da Copasa, da Codemig, dessas empresas públicas que ele quis privatizar desde o dia que sentou na cadeira de governador. E aí vamos lembrar, gente, tem muita gente, muito empresário de olho nas nossas estatais. Eles estão pressionando muito para que a CEMIG seja privatizada, para que a Copasa seja privatizada. Porque, por exemplo, se a gente privatiza a Copasa, abre um mercado enorme para agentes privados, que são, afinal de contas, os maiores aliados do governo Zema. Queria falar um pouquinho da Copasa, se vocês me permitem, claro. Porque o Propag tem um dispositivo muito importante. Ele não é um programa de privatizações, ele é um programa de desenvolvimento do Estado com o pagamento da dívida. Ele prevê que investimentos em saneamento básico podem ser abatidos da dívida. A Copasa tem 17 bilhões de reais de previsão nos próximos anos de investimento em infraestrutura. Se ela fizer esse investimento em infraestrutura, isso vai ser abatido da dívida e ela vai conseguir reduzir a dívida com a ampliação do serviço da Copasa e a ampliação dos lucros do Estado. Agora, se ela for privatizada, o Estado vai ganhar aí 3, 4, no máximo 5 bilhões de reais. Não vale a pena. Deputado, eu queria puxar um pouco aquela questão dos imóveis ainda, porque o Propag faz uma série de exigências em questão de documentação. O governador já disse, por exemplo, que não tem como, o vice-governador disse que não tem como ceder a cidade administrativa porque não tem alguns documentos. Essa questão também preocupa os deputados? Mostrar que alguns imóveis estão irregulares, por exemplo, é algo que vocês estão de olho também? Gente, está tudo irregular. Na hora que eles mandaram aquela lista de imóveis, deu para ver que, assim, algum estagiário pegou um filtro de avaliação de imóveis e mandou aquela proposta. As pastas não foram consultadas, gente. Ontem nós recebemos o secretário de Cultura, Leônidas, e eu perguntei para ele: secretário, você está falando aqui da defesa do patrimônio, você sabia que o Palácio das Artes ia ser entregue? Ele respondeu seco e redondo: não. Gente, não. O governo não está articulado em torno da entrega desses imóveis. Essa foi uma decisão feita de cúpula, sem estudo e sem uma análise de documentação nem de nada. E é por isso que eu falo que não é uma proposta séria. Parece que o tempo inteiro o governo está tentando jogar a casca de banana para boicotar o Propag e gerar algum tipo de conflito com o governo federal, que é a prioridade do Zema nesse momento, querendo se colocar aí como possível presidenciável. Não é, nem vai ser. Mas ele está tentando e está utilizando uma questão séria, que é a dívida do Estado de Minas Gerais com a União, para brincar, para jogar com coisa que não é brincadeira. Nós estamos falando do futuro do nosso Estado para os próximos 30 anos. A postura dele, desde o primeiro momento, deveria ter sido conversar com o governo federal para buscar as melhores soluções para abater a dívida de Minas. Não ficar atacando o governo federal o tempo todo, como ele tem feito. Logo que os projetos foram protocolados na Assembleia, a gente teve acesso, leu também, conversamos com alguns dos deputados. Se não me engano, o professor Clayton foi um dos que levantou essa dúvida, também alguns editores fiscais, em relação a uma ambiguidade nos textos que falam sobre federalização. Os textos trazem, quase que copiado e colado, um termo que fala que os itens a serem federalizados podem ser utilizados no âmbito do Propag, e que isso poderia gerar uma dúvida no sentido dele ser privatizado e não usado para amortizar a dívida. Isso. A senhora falou que esses projetos vão ser muito emendados, né? Vocês vão apresentar alterações. Essa é uma das alterações que o Bloco pretende fazer? Com certeza. Eu acho que se esses imóveis não forem federalizados, eles precisam retornar à Assembleia Legislativa para que o povo e nós, como representantes do povo, possamos decidir qual o destino deles. Vale a pena lembrar que a Constituição do Estado proíbe a privatização da CEMIG e da Copasa sem referendo popular. E nós vamos lutar para que isso se mantenha. Existe uma proposta do governo de passar uma emenda à Constituição para acabar com a necessidade do referendo popular. A gente chama de PEC antipovo, porque eu não quero saber a opinião do povo, eu quero é vender. Mas a gente não vai deixar que isso passe e não é um projeto em nada necessário nesse momento para discutir o pagamento da dívida. Então, pelo ponto de vista da oposição, pelo menos, Copasa e CEMIG não entram na discussão sobre o Propag.
Olha, eu acho que a gente precisa fazer esse debate com muito cuidado, porque existe a possibilidade da gente federalizar os lucros futuros delas, mantendo a gestão no estado de Minas Gerais e mantendo ela enquanto uma empresa estatal. Então, eu acho que nós ainda temos que avançar no diálogo com o Ministério da Fazenda, com o governo do estado, para pensar em soluções para que o lucro dessas empresas possa abater da dívida e não necessariamente a gente perca o controle delas e que elas deixem de ser empresas públicas, que servem a prestação de um serviço público importantíssimo para o povo. Vale a pena lembrar que ninguém vive sem água e que a energia elétrica é um direito, né? Só para fechar esse tema de Copasa e CEMIG, o Matheus Simões foi à Assembleia no início do mês, protocolou 10 projetos em relação ao Propag e outros 2 já estavam na casa, outros 3, né? 2 deles são a privatização de CEMIG e Copasa, que nem começaram a tramitar ainda, não foram nem lidos. A senhora acha que isso indica também que o presidente Tadeu entendeu que para a própria base começar a tramitar esse tipo de projeto seria nocivo para o lado governista da Assembleia? Nós não queremos tomar medidas precipitadas. Eu acho que o Tadeu está sendo muito cuidadoso nesse sentido. É importante que a gente tenha avaliação do que vale a Codemig antes de avançar na necessidade ou não de federalização das demais estatais. E a gente também precisa avançar no diálogo com o governo federal para a gente não dar uma carta branca para o governo privatizar essas empresas. Eu acho que a Assembleia não votou essas privatizações que são pretendidas pelo Zema desde o primeiro ano do seu governo, não é à toa. É porque a Assembleia Legislativa não concorda com a privatização da CEMIG e da Copasa. Então, assim, se essas empresas forem federalizadas, é importante que a gente resguarde o caráter público delas. E é isso que o nosso bloco vai defender. Agora, claro que a gente sabe da importância de tentar alcançar esses 20% do pagamento da dívida imediato, né? Então, algumas coisas, talvez medidas impopulares, tenham que acontecer. Mas a gente quer minimizar elas. E para isso é preciso ter muita cautela. Deputado, acho que a gente já caminhando para o encerramento da nossa conversa, eu queria te perguntar sobre um projeto que começou a tramitar agora na Assembleia e que está na CCJ, que é o Estatuto do Nascituro. A senhora chegou a pedir vistas desse projeto para segurar um pouco a tramitação. Qual que é o problema dele hoje? Eu pedi porque, em primeiro lugar, é um projeto ilegal. A gente não pode criar uma lei estadual que fere a Constituição da República. E não existe os direitos do nascituro previstos na Constituição Federal hoje. Minas Gerais não pode ter uma legislação à parte. Isso é mais um projeto para movimentar a base ideológica bolsonarista e de extrema-direita contra o aborto legal. É importante que todo mundo entenda que hoje no Brasil o aborto é previsto em pouquíssimos casos. Ele é previsto no caso de risco de vida da mãe, no caso de fetos anencéfalos, e ele é permitido também nos casos de estupro. 60% dos estupros no Brasil acontecem com crianças, pessoas com menos de 14 anos. E essas meninas estão engravidando dos seus estupradores. E hoje tem toda uma mobilização para impedir que elas, que foram violadas, não sejam mães. E que os estupradores não sejam pais, porque eles não podem ser premiados depois de estuprarem uma criança. É por isso que eu disse que esse projeto, embora seja inócuo, ele é agressivo do ponto de vista ideológico contra essas meninas que são estupradas. Eu intitulei ele de PEC do estuprador. Pedi vistas e a gente vai fazer muito embate caso esse projeto avance na Assembleia Legislativa. O caráter dele é muito nocivo. Hoje, só 4% das pessoas que são estupradas conseguem acessar o aborto legal. Há inúmeras barreiras judiciais. Isso gera uma série de problemas. Há casos, inclusive, de autoextermínio dessas meninas que são estupradas. A gente precisa fazer o debate sobre a vida e a importância delas. A gente fala que criança não é mãe e estuprador não é pai. E a gente não pode deixar que esse debate se perca aqui em Minas Gerais. Deputada, a senhora passou pela Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, foi vereadora e hoje o pessoal, inclusive, tem uma participação importante dentro da Câmara com 3 vereadoras e a gente viu esses projetos que são inconstitucionais também, de pautas de costumes, avançar bastante na Câmara, principalmente nessa nova legislatura. Como que a senhora avalia o que tem acontecido agora em Belo Horizonte e também como que a senhora acompanha o trabalho da Cida, da Isa e da Júlia dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte? Minhas vereadoras são maravilhosas, né? Elas são, de fato, assim, um respiro
de democracia, de defesa de direitos humanos, de direitos das mulheres ali dentro da Câmara Municipal. E estão sendo muito perseguidas por isso, né? A violência política contra as mulheres parlamentares, ela avança na mesma medida em que os projetos inconstitucionais vão tentando ser aprovados e que essa lógica violenta que se reverbera nas redes sociais acabam gerando votos em parlamentares que não propõem coisas positivas, boas, constitucionais para o Brasil, mas que querem surfar numa onda de violência. O deputado federal mais votado do Brasil foi eleito nessa onda, né? E eu acho que isso é um problema geral que nós temos que discutir no Brasil hoje. Então, basicamente isso, assim. Acho que Nicolas fez escola, tem muita gente querendo virar discípulo dele, e quem perde com isso é a população, que vê um monte de dinheiro público sendo gasto com as nossas casas legislativas tomadas por debates ideológicos que não tem nada a ver com os problemas reais da pessoa que precisa de um atendimento na UPA, da pessoa que precisa transitar por uma estrada sem buraco, de alguém que quer diminuir os acidentes de trânsito. Debater como que a gente reduz as enchentes em Belo Horizonte. Vamos lembrar que o Nicolas derrotou um empréstimo internacional para parar com as enchentes da Vilarinho, enquanto tentava aprovar um tanto de projeto inconstitucional. E assim, depois de fazer o que fez, pintou e bordou, ainda teve a votação que teve. Então acho que a gente tem um problema na democracia mesmo e na forma como hoje essas pessoas estão ganhando palanque em cima de coisas que são muito nocivas para a população. O Bruno lembrou da questão do Estatuto do Nascitura, e a gente tem visto essas discussões ganharem até um pouco mais de fôlego dentro da Assembleia. Hoje mesmo, antes da votação do PROPAG, uma discussão ali sobre comunidades terapêuticas, foi também palco de uma discussão. Vocês acompanharam tudo. Pois é. Então, assim, eu queria perguntar para a senhora se existe um planejamento para evitar que esse tipo de discussão acabe tomando também ou contaminando a pauta da Assembleia, que tradicionalmente é mais técnica do que é a Câmara Municipal, e até a gente tem visto, inclusive, dentro do Congresso Nacional, né, essa pauta acabar contaminando realmente as discussões que são mais técnicas e mais importantes para a população. A Assembleia é um espaço sério e que sempre prezou por debates muito razoáveis e muito democráticos. A formação do bloco do Partido Liberal, do PL, está tentando empurrar as pautas ideológicas para tramitação e plenário. Eu acho que a gente tem que voltar a fazer valer os acordos sobre os projetos que merecem tramitar. Por exemplo, eu espero de verdade, de coração, que o presidente Tadeu não nomeie uma comissão para analisar uma PEC inconstitucional, ilegal e absurda, como é a PEC do estuprador. Caso isso aconteça, por pressões do bloco do PL, claro que a gente vai ter a Assembleia Legislativa virando um espaço de debates rebaixados e que não tem a ver com os principais problemas do povo mineiro. Hoje a gente teve uma votação histórica. Nós estamos discutindo a dívida bilionária do Estado de Minas Gerais com a União, o futuro do serviço público de Minas Gerais, e esses debates ideológicos só atrapalham. Perfeito, deputada. A gente deixa um espacinho final aqui para a senhora fazer suas considerações finais, porque já estamos chegando também aqui no limite de tempo do nosso programa. Pode ficar à vontade. Então, eu vou agradecer demais pelo espaço, pelo debate. Sempre é muito bom estar com vocês. E aproveitando que hoje é sábado, eu quero chamar todo mundo para amanhã uma manifestação nas ruas de Belo Horizonte contra o PL da devastação, que é uma proposta no Congresso Nacional que quer destruir o licenciamento ambiental, abrindo espaço aí para o desmatamento, para mineração, para outras medidas muito ruins para o meio ambiente que podem nos levar ao colapso das crises climáticas, né? Então, na Praça da Liberdade, domingo de manhã, espero vocês. Bruno, agradecer a participação sua também. Até a próxima. Muito obrigado, Bernardo, deputado. É sempre um prazer falar com a senhora. Bom, o EM Entrevista dessa edição fica por aqui. Você continua acompanhando as principais notícias aqui da política de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo no em.com.br. Aqui no canal do YouTube do Portal UAI você também acompanha a nossa cobertura audiovisual, os podcasts da casa, e você também pode ouvir as nossas entrevistas e os programas na sua plataforma de áudio preferida. Um abraço e até a próxima.